Amigos do Saúde Digital, acompanhe aqui esse raciocínio comigo. Você é um médico e aí você abre a sua agenda para quarta-feira. Você coloca lá na sua agenda 15 pacientes. Aí chega no final do dia, 6 compareceram. O restante faltou. O que acontece? Você teve prejuízo, não teve? Pois é. É sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Eu estou aqui com o empreendedor, colega lá do Cubo, Felipe Napoli, que é CEO, fundador da Agendarte, que é um software que usa inteligência artificial, que retira atritos, melhora processos, para principalmente reduzir absenteísmo em agendas de profissionais de saúde e clínicas e hospitais. Vamos entender como ele está fazendo isso aí. E eu já te pergunto primeiro, assim, o seu background. Como sempre faço aqui, Felipe, conta um pouquinho do background pra gente. Legal, Lourenço. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui falando com vocês. Sempre acompanhei aí o trabalho da SD Connect. Tá sempre muito impecável o trabalho. Então, para mim, ótimo estar aqui, tá? Falando um pouquinho de background, né? Eu não sou da área da saúde de formação, eu sou engenheiro, mas eu considero que eu sou pós-graduado pela Escola da Vida em empreendedorismo e muita ralação e muita resiliência nessa jornada aí que é empreender, né? E eu digo que empreender, assim como ser médico, é algo que você já nasce nativo dentro de você, né? Então, o médico já nasce médico, o empreendedor já nasce empreendedor. Muitas vezes ele não sabe, ele não percebe, mas no meu caso eu vejo isso muito claro pela minha jornada de vida, né? Então, eu gosto sempre de contar que eu comecei a empreender quando eu tinha 8 anos de idade, na brincadeira, nem sabia que estava trabalhando, mas já estava, né? Na época eu ganhei da minha madrinha uns frasquinhos de perfume que ela não usava mais, né? Eu me achando ali um alquimista, não sei, misturei esses perfumes, fiz um novo perfume e saí para a rua para vender. Obviamente que não vendi, né? Nem funcionava provavelmente, né? Mas foi uma primeira experiência que eu tive, tive o meu negócio, né? E a minha segunda experiência foi logo depois, quando eu tinha uns 12, 13 anos, juntei com meus irmãos e alguns amigos, a gente fez algumas camisetas desse estilo tie-dye, né? Eu lembro na cozinha de casa, minha mãe deve ter ficado maluca, né, na época, mas a gente fez algumas camisetas, juntamos uma arara assim, colocamos todas as camisetas que a gente tinha feito e saiu para vender na rua e também vendemos um total de 0 O camisetas. que é tie-dye, hein? Não sei o que é isso. Tie-dye é aquela camiseta toda manchada, colorida, né? Tá. Então você coloca a camiseta dentro de uma tinta mesmo e vai fazendo essas manchas, né? Então, desde muito cedo eu tive contato com experiências que eu considero como uma primeira experiência no empreendedorismo, né? Aí, obviamente, que minha vida foi seguindo, né? Eu estudei, fiz engenharia de produção aqui em São Paulo, me formei, trabalhei em outras empresas no ramo de bens de consumo, no ramo de bebidas, né? Passei por áreas desde manufatura até áreas comercial e marketing, né? E lá em 2015, eu junto com os meus irmãos também, que são meus sócios atuais, inclusive, a gente teve a primeira experiência real com uma empresa real, com um CNPJ de verdade, com clientes reais, dinheiro envolvido, etc., que foi uma empresa de produção e venda de artigos esportivos para o meio aquático, né? Então, eu que sempre cresci no meio do mar, no meio desses esportes voltados para o mar, a gente foi fazer esse nosso primeiro negócio e é uma empresa que foi fundada em 2015 e existe até hoje, mas ela anda hoje com outra gestão, com as próprias pernas, então já está em outro momento, né? Então, eu considero que essa empresa foi realmente a minha primeira experiência real, né, no empreendedorismo. Foi uma escola, realmente foi foi um baque mesmo, assim, trabalhar com isso, porque eu larguei meus empregos, que eu tinha um salário fixo, tinha uma estabilidade financeira e de carreira e de crescimento, para empreender totalmente do zero, realmente ter um salário nulo, né, no começo, sem segurança nenhuma, mas realmente de acreditar no sonho, né, e viver realmente de uma empresa
criação nossa. Ô, Felipe, você falando aqui, cara, eu já ia te perguntar assim, olhando pro seu fenótipo, eu ia perguntar, cara, você é surfista? O que você faz? Eu falei, cara, esse cara faz alguma coisa no sol. O que é, cara? Eu sou surfista, kitesurfista, wakeboarder, faço um pouquinho de tudo, assim. Nada profissionalmente, longe disso, mas eu gosto muito. Minha vida sempre girou em torno desses esportes. De esporte. E a empresa é justamente nesse segmento, né? E essa empresa foi muito uma escola pra gente, né? A gente tomou muita porrada. Eu acho que o empreendedor sabe que o começo sempre é difícil, né? Então, eu gosto de falar que o empreendedor, ele gosta muito do trabalho dele, mas esse trabalho não é para qualquer pessoa. Você deve compartilhar essa sensação comigo, né? No começo, eu falava para os meus amigos, putz, cara, você precisa ter sua própria empresa, é a melhor coisa que tem. Mas, na verdade, a melhor coisa que tem para mim, para você. Perfeito, cara. Mas não é para todo mundo, né? Perfeito. Tem que ter sangue frio, tem que saber lidar com muitas derrotas, né, que a gente passa no dia a dia, inclusive muito mais derrota do que vitória, mas as vitórias fazem tudo valer a pena, no final das contas, né? Eu até falava agora há pouco, né, que eu acho que, assim, o ruim, principalmente nos tempos atuais, é você estar na sua segunda opção. Você trabalhar na sua segunda opção. Eu nem falo terceira, quarta, não é segunda mesmo. Se você não tiver na sua primeira opção, meu amigo, você vai passar a apertar demais nesse mundo competitivo que precisa de criatividade, precisa tirar coelho da cartola todos os dias. Aí isso pode ser o empreendedor, isso pode ser o executivo, isso pode ser o profissional liberal, isso pode ser o funcionário público, mas esteja na sua primeira opção. É mais ou menos como eu enxergo, cara. E aí, entrando na Agendarte, que é seu software, a Agendarte é mistura de agenda com arte? Esse é o nome ou não? Não, na verdade é a mistura de agenda com inteligência artificial, artificial intelligence, né? Que a gente juntou as duas e isso está muito ligado com o que a gente realmente faz, né? Então, nós somos filhos da pandemia, assim como vocês. Em 2020 a gente surgiu como uma solução, né? Acho que 2020 foi um ano que a medicina como um todo, o setor da saúde, digamos assim, teve que se reinventar, né? Muito por, né, primeiro, uma crise de saúde pública que estava acontecendo, mas principalmente por uma mudança de comportamento, né? Não podia mais ir presencialmente para os lugares, né? Como que a gente transformou e digitalizou a saúde nesse sentido, né? Não só a saúde, mas tudo, né, no nosso dia a dia. Então a gente surgiu em 2020 com esse intuito de trazer tecnologia para a saúde, né? E aí, já entrando aqui para de onde veio, né, a nossa ideia, basicamente, eu não sou da área da saúde, mas o meu pai é médico, né? E ele vinha constantemente com uma dor para casa, que era essa dor do absenteísmo que você citou no início da nossa conversa, né? Ele falou, putz, agendei 15 e veio metade, né? Então, a gente começou a estudar, e quando eu falo a gente, sou eu e meus irmãos, né? Que nós já trabalhávamos juntos. A gente começou a estudar se era um problema do meu pai, né, para tentar ajudar ele, ou se era uma problemática do mercado. E a gente percebeu que sim, era uma situação que acontecia de forma recorrente, não só com médicos, mas com dentista, com psicólogo, com fisioterapeuta, etc. Né? E, ao mesmo tempo, é uma problemática que acontece não só para o profissional autônomo, né, que tem o consultório, a clínica dele, mas ali no meio de um hospital, de um laboratório, então para exames, procedimentos, é algo que acontece. Obviamente que em quantidades diferentes, né? Pra você ter uma ideia, no Brasil, hoje, 30% das agendas realizadas, o paciente não vai, né? É considerado um no-show. E como a gente tem um sistema... 30% de no-show em média. Em média. Né? Atendimento de saúde. De atendimento de saúde. Quando a gente pega o setor público é um pouquinho maior, chega a 38 ainda. Então olha aí, cara. É um número quando é de graça, aumenta. Exatamente. E aí a gente viu essa oportunidade e começou a estudar um pouquinho o comportamento dos pacientes e das pessoas, né? E a gente se baseou muito numa amostra que a gente tinha de agendamentos e de pacientes que a gente possuía e percebeu que existe uma correlação entre o perfil do paciente, né, e a probabilidade dele ir ou não ir numa consulta. Felipe, cara, você tá... Eu vou trazer uma comparação, você vê se encaixa. Há alguns anos atrás, né, a gente
via muito nos aeroportos brigas e tal, que a pessoa comprou a passagem e não tem lugar para ela, o voo tá cheio, ela vai ter que ir no depois, né? Vai ter, só sobrou o outro, porque tá cheio. Mas como assim? Eu comprei, tá aqui. Não, mas aconteceu. Isso era tinha com mais frequência. A gente não tá falando de atraso, de voo, de chuva, de cancelamento, não. A gente tá falando do voo normal, saindo no horário. Sim. Por quê? Porque a companhia aérea, ela faz de rotina um overbooking, porque ela precisa aproveitar o combustível lá que vai lá no avião para otimizar os custos. Então ela sabe mais ou menos a taxa de no-show e ela fazia isso. Só que, às vezes, o tiro saía pela culatra, às vezes o negócio dava ruim, né? E hoje em dia a gente vê menos. Hoje a gente vê menos problemas de overbooking. Sim. Creio eu, não sou da companhia aérea, mas creio eu porque desenvolveram tecnologia, sistemas, softwares que trazem mais inteligência para o processo de overbooking da agenda. Para quê? Para evitar no-show e ter o melhor custo-benefício em cada voo operado. Perfeito. Mais ou menos, eu acho que é isso, essa dor que você atua, né? É uma ótima comparação. Inclusive, essa parte de... quando a gente lida com serviço, né? A parte de absenteísmo está em diversos setores, né? Você falou da companhia aérea, mas tem, sei lá, no veterinário, tem no cabeleireiro, tem no médico, enfim. Então, tem em diversos setores e é uma realidade, né? E é muito legal você ter falado isso da questão do overbooking, porque quando uma empresa ou um médico, um psicólogo resolve fazer um overbooking, ele tem que estar ciente que ele pode estar colocando em risco o nível de serviço dele, né? A reputação dele, né? Então, se ele faz um overbooking, ele pode ser que aumente a fila, porque se ninguém faltar, ele vai ter mais pessoas do que o horário dele permite, né? Então, provavelmente, os clientes dele, os pacientes dele vão ficar irritados porque atrasou, porque ele chegou no horário, mas não era o horário, enfim. Então, tá tudo meio que correlacionado no final das contas, né? Gestão de fila, gestão de nível de serviço, absenteísmo, no final das contas está tudo interligado, né? E o poder do software, né? O poder da inteligência computacional, o poder de trabalhar os dados para gerar informação e conhecimento, isso melhora a cada dia, né? E agora a gente entra, de fato, numa... Não é que a gente entra, mas, de fato, a gente percebe mais depois das inteligências artificiais generativas, né? A gente tá palpando mais o efeito da inteligência artificial. Perfeito. E eu entendo que você... trabalha, né? O seu desafio é trabalhar cada vez mais os dados para ter uma maior assertividade nos compromissos agendados. Perfeito. Isso é o conceito de machine learning, né? Que a gente utiliza muito. Então, quando entra um cliente novo, obviamente que ele vai ser a base dele trabalhada de estudo vai ser uma base genérica nossa, né? Mas conforme ele for fazendo agendamentos e alimentando ainda mais a base dele, esses dados vão sendo substituídos por dados reais da realidade dele mesmo, né? Então vai ficando cada vez mais inteligente e mais assertivo, como você falou, né? E aí eu acho que vale comentar um pouquinho do plano de ação que a gente faz dentro da nossa solução, né? Beleza, uma vez que eu identifiquei, né, que o Felipe, 32 anos, mora na Zona Oeste de São Paulo, convênio Bradesco, está indo num cardiologista numa terça-feira às 10, ele tem 50% de chance de faltar, o que a gente vai fazer, né? E aí o Agendarte ele divide esse plano de ação principalmente em 2 caminhos aqui, né? A gente fala que o primeiro caminho é um caminho um pouco mais preditivo, né? Então, no momento do agendamento, o que a gente pode fazer para alocar esse paciente num horário em que a chance de falta seja menor, né? Então, obviamente, nem sempre tem uma flexibilidade de fazer isso, mas enquanto a gente puder fazer essa alocação num horário melhor, a gente faz. Mesma coisa para overbooking que você citou aí, né? Se a gente sabe que numa terça-feira, entre 9 da manhã e meio-dia, os pacientes que estão ali agendados têm grande chance de falta, eu posso alocar um overbooking nessa região do calendário, né? Então, é uma forma mais inteligente que evita demais problemas, né? E o segundo caminho
é muito voltado ali para uma ação mais corretiva, que para mim é a principal ferramenta, na verdade, para evitar esse absenteísmo, que é a parte de comunicação mesmo com os pacientes, né? Então, se um paciente tem uma probabilidade maior de falta, eu vou ser mais incisivo na comunicação com ele, né? Desde lembrete, solicitação de confirmação, né? E aí multicanais, e-mail, SMS, WhatsApp, de forma que a gente consiga lembrá-lo a ir na consulta, né? Ou ao menos buscar um cancelamento, né? Porque a gente julga que um cancelamento com uma certa antecedência é melhor do que simplesmente o paciente não aparecer, né? Pelo menos a gente consegue colocar outro paciente no horário. Então a gente segue muito esses dois caminhos, o preditivo e o corretivo. E o resultado, Lourenço, é assim, uma redução de até 70% no absenteísmo, né? Obviamente que depende do estabelecimento, do negócio, né? Geralmente os menores têm um resultado batendo ali os 60%, 70%, e quando eu estou falando de um hospital, de uma clínica grande, o resultado, por ter mais volume, o resultado acaba sendo um percentual um pouco menor de melhor. Mas você olha no final da operação, super vale a pena, né? Se eu pego ali, por exemplo, um grande hospital que eu estou conseguindo ajudar a aumentar, sei lá, 5% no faturamento só de redução de falta, já é um baita resultado. Eu vou dar um outro exemplo aqui para você me explicar. Eu sou médico nutrólogo. Tá. E marquei uma agenda para você, Felipe, surfista, sexta-feira, 5h30 da tarde. A chance de você ir é muito pequena. Você vai pegar e vai descer lá para Santos. Você surfa aonde? Qual que é a praia? Litoral Norte. Litoral Norte? Uhum. Você vai lá pro Litoral Norte, tá? A chance de você ir lá na minha consulta de nutrologia ali é menor. Mas o que eu quero te perguntar, dentro do seu escopo, esses dados do Felipe, para você rodar a sua inteligência, você trabalha com o seu cliente ou com os seus dados que você já tem, ou com os dois? É um mix. É um mix, tá? E é bem isso que eu falei, né? Conforme a gente vai alimentando o sistema, a gente vai tendo dados internos desse cliente somente, né? Então fica mais inteligente, né? Mas são todos dados cadastrais, né? Então, por exemplo, eu não consigo com o sistema da Agendarte, infelizmente, dizer se o paciente é surfista ou não. Mas eu consigo saber onde ele mora, que distância ele está do consultório, eu consigo dizer qual que é o convênio dele, se é particular, se não é, eu consigo saber se é um retorno, se ele é um paciente recorrente, eu consigo saber, né, o horário, o tipo de atendimento, enfim, no total são 12 atributos que a gente consegue cruzar e dizer, né, um perfil realmente desse paciente, né? E aí sim a gente cospe a probabilidade de falta. A gente sonha um dia em chegar nesse nível, né, de saber realmente interesses, né, ou gosto que a pessoa tem para ter uma assertividade ainda maior, né? O que a gente está em processo de implementação é clima e trânsito, né? Então, em tempo real ou mais próximo disso? Em tempo real. Né? Então a gente consegue, através de fontes externas, a gente consegue ter esse tipo de informação, né? Putz, se está trânsito uma sexta-feira às 5 da tarde, putz, a chance da pessoa não ir aumenta, né? Então é tudo correlacionado no final das contas. Bem legal. E hoje, como que é quais são as skills da sua equipe? Assim, o que você precisa ter muito forte para entregar esse produto final, entende? Eu sei que tem que ter um pouco de tudo, mas assim, quais são as skills do seu time que você acredita que ali está o seu ouro e ali que você tem que colocar seus esforços porque vai garantir a entrega? Legal. Bom, acho que o coração da empresa é tecnologia, no final das contas, né? Grande parte do time é de desenvolvimento, né? Então, a gente tem uma parte da equipe que é desenvolvedor e tem super foco na parte de inteligência artificial, de machine learning, mexe bastante com estatística também, então essa parte de ciência dos dados é muito importante. Aí, obviamente, que a gente tem uma equipe de marketing e comercial, né? São menos pessoas, mas fazem toda a diferença. E essa parte do comercial e do marketing, que é a parte que eu mais me envolvo principalmente, é bem importante porque a gente basicamente segue por dois caminhos na parte de vendas, né, e de divulgação, né? A gente tem uma parte
de vendas para o pequeno, digamos assim, né? Então é o consultório, o profissional autônomo, uma clínica pequena, né? Que basicamente encontra a gente principalmente de forma digital, né? Google, redes sociais, etc. Né? Então a gente faz um trabalho de marketing digital para chegar nessas pessoas. O produto é um produto padrão para essas pessoas, né? Então já está pronto, ele contrata e paga uma mensalidade por uso desse sistema. Mas eu também tenho uma segunda vertente, que são os clientes maiores, né? E aí eu estou falando de clínicas grandes, laboratórios, hospitais, né? Que demandam um certo nível de personalização maior, né? Então, tem hospital que tem milhares de agendamentos, tem clínicas que têm, sei lá, 500 profissionais, né? Tenho, por exemplo, universidades que usam o nosso sistema como sistema oficial para lecionar na universidade. Então, para esses clientes, o sistema já é mais personalizado, obviamente o ticket é diferente, a gente geralmente cobra uma taxa de setup, né? E aí a força comercial é totalmente diferente. Eu não consigo chegar muitas vezes com um post no Instagram, eu não consigo chegar nesses caras. Então é muito mais um marketing de relacionamento realmente, né? Participar de evento, tá aqui falando com você também é uma forma de espalhar a nossa solução. E aí é uma forma boa, hein, cara? Pois é, com certeza. Tô brincando. Com certeza. Então, espalhar essa solução que muitas vezes muita gente não sabe que existe, que pode trazer benefícios e trazer um aumento de receita para o negócio, a gente vai nessas duas linhas. Assim. Ô Felipe, me conta aqui um negócio. Qual é a principal dificuldade deste seu business atualmente? Onde que hoje, no seu momento, onde está a sua maior dor? Bom, existem algumas, tá? Como todo negócio. Sim. Mas eu fortaleço essa parte do comercial para o B2B, né? Eu vou diferenciar aqui o B2B como os grandes e B2C, o consultório, o médico... Individuais. Uhum. Mas o comercial do B2B é realmente uma dor, né? São ciclos de venda muito longos, né? A parte de divulgar e chegar em grandes hospitais é uma grande dificuldade, sim. Mas, ao mesmo tempo, é bem gratificante no final das contas, porque, né, são grandes clientes, grandes nomes, no final das contas vale a pena. Isso que faz a gente também não largar o outro lado, né? O lado do B2C. Né? No final das contas, um acaba alimentando o outro. Perfeito. Então, e aprende com um e replica para o outro. Com certeza, com certeza. E eu acho que a parte de trazer o B2C como fonte de desenvolvimento para o B2B e vice-versa é algo muito positivo para a gente, né? Então, vou te dar um exemplo aqui. A gente, sei lá, fez algum desenvolvimento exclusivo para algum cliente, mas que a gente percebeu que parte disso serve para o pequeno também. Então, a gente pega parte desse trabalho e aplica também para o sistema padrão, digamos assim, né? Então, estar se renovando e se reinventando é muito importante. E ter esses dois braços, no final das contas, ajuda bastante. E Felipe, a gente vê muito, né, quando a gente vai para os livros, para os manuais, né, a preconização de um único cliente, um único produto, uma única persona. Como você tem lidado com essa dificuldade em trabalhar com duas personas diferentes no mesmo negócio? Como que você mantém a sua equipe motivada? Como você mantém a estratégia alinhada na sua equipe de marketing, na sua equipe de comercial? Como que você vem lidando com isso? Bom, esse é um desafio realmente, tá? Obviamente que a gente já testou um pouco de tudo, né, Lourenço, em relação a nichos que a gente pode atuar. Né? E tem alguns setores que funcionam mais do que outros. Então, obviamente que os esforços a gente coloca muito mais nos nichos que funcionam mais. E exemplificando assim, na prática, assim, para mim, médico funciona muito bem, mas psicólogo funciona muito bem também. Né? Foi um nicho que a gente encontrou realmente uma lacuna para trazer essa solução de oportunidade e funcionou muito bem. Né? Então, dentista vai bem também, mas eu diria que médico e psicólogo são os meios que melhor performam. Melhor performam.
assim, é até um contraponto, por exemplo, nutricionista. Eu nunca consegui entrar com força no mercado de nutrição. Por quê? É um produto muito específico, né? Então, você olha a rotina do nutricionista, é realmente bem técnico, né? Então, montar cardápio, levantar toda a parte de dieta, tem uma parte realmente específica que só um sistema específico para nutricionista talvez atenderia. Né? Perfeito. Então, a gente foi aos poucos também dosando os nossos esforços. Né? Então, tá fazendo sentido colocar muita energia para nutrição? Acho que não. Tá fazendo sentido colocar energia para médico? Tá, bora. E a gente vai nesse caminho e nosso time vai nesse drive. E no B2B, qual que tem sido, onde tá o Pareto aí? 20% dos esforços trazem 80% dos resultados. Cara, no B2B tem um pouco de tudo, assim, né? A gente tem clientes na parte de operadora de saúde, tem clientes na parte de hospital, cliente na parte de laboratório e das grandes clínicas também, né? Então, já sai do esquema do pequeno, e quando eu estou falando assim de uma clínica, sei lá, que tem 10 filiais com 500 profissionais atuando ali, já é uma outra dinâmica, né? Então, o esforço tem um esforço gigante, não só na venda, mas no setup também, né? Então, às vezes a gente fica meses de consultoria para entender realmente a dor, o que a gente vai deixar de visual e de funcional dentro do sistema para esses grandes terem um sistema realmente que funcione, né? E até acho que vale falar, porque a parte de agendamento inteligente para redução de falta é, na verdade, uma parcela da nossa solução, né? Com o tempo a gente foi percebendo, né? Lá no começo, quando a gente criou o sistema de agendamento inteligente, a gente viu que o médico, o profissional da saúde, ele usava um sistema de agendamento, mas ele também tinha necessidade de ter um prontuário. Ele também tinha necessidade de fazer a gestão das finanças. Ele também tinha necessidade de ter uma teleconsulta, principalmente na pandemia. Então a gente foi vendo outras oportunidades para fazer uma ligação, agregar valor para vender outras funcionalidades junto, né? Então, hoje o Agendarte ele é um sistema de agendamento inteligente, mas ele é um prontuário eletrônico com receituário, assinatura digital, etc. Ele é um sistema de gestão financeira, ele tem teleconsulta, ele tem toda a parte de comunicação automática, ele tem toda a parte de marketing. Então, dentro do nosso sistema, por exemplo, o médico consegue criar um site para ele consegue criar um blog para ele consegue estar dentro de um marketplace de profissionais. Então, no final das contas, assim, eu quero um prontuário eletrônico, ele vai lembrar do Agendarte. Eu quero um sistema de agendamento, ele vai lembrar do Agendarte. Então, no final das contas, é um sistema para a secretária, para o médico, para quem for, no começo do dia abrir e só fechar o sistema no final do dia, né? Ele vai ser realmente o sistema que vai ter tudo de conteúdo e de dados ali do estabelecimento. É muito, muito interessante. E quando você traz, né, trazendo mais um conceito aí de desenvolvimento de produto digital para o nosso público aqui, quando você traz um hub de soluções, né, one-stop shop, vamos dizer assim, Exato. Dentro desse sistema, mediante uma única assinatura que você paga, um único login, uma senha que você faz o cadastro e você tem ali várias ferramentas que te ajudam no dia a dia, tem dois pontos que precisam ser considerados do ponto de vista do negócio, né? Você tem que tomar cuidado para não perder o foco e não perder qualidade nas funcionalidades que você entrega, né? Sim. Então, você não pode ser muito raso, porque senão você fica igual o pato. O pato não nada bem, não corre bem, não voa bem. Então, você não pode ser raso, você tem que ser profundo nessas funcionalidades. Mas se você consegue encontrar um equilíbrio de esforços aqui, a sua chance de churn, né? A sua chance do empreendedor, de quem contrata o seu produto, parar de pagar você e te trocar, ela é muito menor. E o custo de troca é muito maior. Se você usa para telemedicina, se você usa para prescrição digital, que já ali
tem um repositório de todos os pacientes cadastrados, você não precisa digitar o nome de novo. Se você usa como prontuário eletrônico, ele já tem repositório dos seus pacientes, e ainda você faz um agendamento de forma inteligente, o custo de troca é bem maior, o que aumenta o seu LTV, o seu Lifetime Value, e compensa você aprofundar nessas funcionalidades, né? E a vida do empreendedor é sempre esse equilíbrio. É sempre, eu não posso afundar muito, porque senão eu fico muito especialista e perco velocidade de entrega, de ganho de mercado. Mas eu também não posso ser muito superficial, porque o meu cliente vai comprar, vai usar, não vai resolver a dor dele, ele vai me trocar rápido e não vai voltar. Porque uma vez que eu uso e não gostei, dificilmente eu vou testar de novo. Perfeito. Então, esse é um pouco do dilema aí, né? Com certeza, esse é o nosso dia, né? Eu acho que o nosso mantra, digamos assim, do dia a dia nós somos, que a gente fala isso internamente, tá? Não é algo que a gente divulga, mas assim, nós somos completos, mas não complexos. Né? Então, eu acho que isso é muito chave na hora de fidelizar um cliente. Né? Você falou assim, putz, tem que ser profundo nas coisas que você traz. Né? E é uma das grandes dificuldades que eu vejo, né, das pessoas que usam o nosso sistema é que eles têm dificuldade de aprender a mexer em muitos sistemas que tem no mercado. Né? Porque realmente são sistemas difíceis. Né? Então, obviamente que a gente tenta, dentro do possível, ser um sistema amigável, fácil de usar, né? E no final das contas, isso que você fala assim, putz, reduzir o churn, aumentar o LTV, é algo que vem como consequência, né? Porque quando você percebe, o seu usuário já está tão inteirado dentro do seu sistema, ou seja, o cadastro dos pacientes está lá, os prontuários estão lá, né? Tudo que ele precisa de informação e que ele juntou com o decorrer do tempo, está dentro do sistema. Então, entre aspas, você prende, num bom sentido, o seu usuário dentro do sistema. Né? Então, acaba sendo uma troca boa. Né? Putz, o sistema está me ajudando, mas o médico também está me ajudando dessa forma de ser fiel. Você e estar com a entrega gente. valor, né? E colhe valor. Né? Total. E aí, se a gente entender que essa palavra aqui de profundo como sinônimo de qualidade, é mais um dos capítulos aí de desenvolvimento de produto digital, né? O lance não é tanto o tempo que você vai gastar para ser profundo, mas o quão assertivo você está sendo ao desenvolver algo profundo. Exato. Porque vou explicar isso em outras palavras. Se eu tenho uma padaria em que todo mundo já conhece o gosto do pão francês, concentrar ou aprofundar no desenvolvimento de um pão francês que atenda a maioria, ele tende a ser muito mais fácil do que aprofundar ou ser profundo ou entregar qualidade numa funcionalidade que as pessoas que eu não tenho um benchmark, que não é uma referência de mercado. Porque o pão francês, você mesmo com a sua equipe, talvez 2 ou 3, vão experimentar o pão e vão falar, tá na crocância boa, tá no tal. Agora, uma funcionalidade que as pessoas precisam usar é ser profundo, ou seja, ter esse fit com o usuário. Ele não está intimamente ligado ao esforço que você coloca naquele momento. Sim. E sim no processo que você desenvolve aquela funcionalidade para você ser profundo, né? Aí está outra dificuldade do negócio. Por isso é tão difícil ser profundo. Porque não é só a questão do tempo, porque se dependesse só das pessoas, elas varavam à noite, ficavam ali um mês. Não, mas você precisa do tempo das pessoas e testar com o usuário, ver se o usuário quer, se é do jeito que ele gosta ou não. Né? Esses são os desafios de um negócio digital e por que é tão difícil ser profundo, entregar profundidade, qualidade e, ao mesmo tempo, ganhar mercado rápido. Perfeito. Não, assim, eu sou engenheiro, né? Eu nunca vivi a realidade dentro de um consultório na prática mesmo, por mais que eu esteja há 4 anos estudando isso, né? Então, para nós é muito importante ter um canal de comunicação 100% aberto com os nossos clientes, né? É algo que as pessoas, né, os nossos clientes falam muito. Nossa, é impressionante como é fácil falar com vocês, né? Porque a gente precisa ouvir.
Essa que é a grande verdade. Eu não sou o dono da verdade do que é bom e do que é ruim. Né? O dono da verdade é quem usa meu sistema, de quem está na prática, no dia a dia usando. Então, a gente constantemente faz rodas de conversas, né? A gente abre para feedbacks, a gente está sempre estimulando, digamos assim, o nosso cliente a trazer as ideias. E às vezes são ideias que nunca passaram pela minha cabeça, são extremamente simples, mas que muda completamente o dia a dia desses profissionais. E vale até a reflexão, né? Quantas empresas, quantos serviços você contrata hoje que você tem essa abertura de realmente falar assim, eu preciso disso, né? Sei lá, como é que seria para eu chegar no Netflix, que eu pago lá minha mensalidade e falar assim, Netflix, eu preciso que, em vez do botão estar aqui, preciso que esteja ali. Nunca. Né? Então, ter essa abertura é importante para o cliente, mas é muito importante para mim também. Eu adoro quando os clientes dão feedback e falam que precisa mudar, porque aí eu sei que eu estou no caminho certo. Aí você está iterando, né? Fazendo essa iteração Exato. com o seu usuário para capturar valor e entregar cada vez mais valor, consequentemente. Total. Fala para mim assim um pouquinho de números, do nível, do momento atual de vocês, Tá. O que puder ser compartilhado. Boa. Eu vou antes falar um pouquinho sobre números de mercado até, tá, Lourenço? Para contextualizar o nosso momento também. Bom, acho que quem trabalha no meio da saúde sabe que é um baita mercado. Né? Um mercado que gira muito dinheiro, que tem muito capital envolvido, muita oportunidade. Né? Pra você ter uma ideia, hoje nós temos quase 2 milhões de profissionais da saúde no Brasil, sendo que médicos são uns quase 600, né? São uns 550 mil, mais ou menos. E é um número assim, crescente, muito, muito acelerado. Né? Nos últimos... De 2020 para 2022, o número de médicos por habitante dobrou. A gente tinha 1,4 médicos por 1.000 habitantes em 2020, agora a gente está em 2,8. Perfeito. Né? E, cara, você tá na ponta da língua, hein? Essa foi minha última aula para os alunos lá da Mandic. E agora, em fevereiro, o governo anunciou o programa Mais Médicos, que vai elevar essa taxa para 3,3 médicos por 1.000 habitantes, que é a taxa preconizada pela OCDE. O problema não está nessa taxa, nesse número, e sim na distribuição geográfica desses médicos pelo Brasil. Perfeito. E aí que eu vejo, né, falando de oportunidade para médicos, nessa mas dobrou, tem muito médico? Na verdade, não. Né? Tem muito médico em determinados lugares, né? E outros tem muita oportunidade também. Né? E até se você olha como uma comparação com países, por exemplo, da Europa, né, a gente ainda está muito abaixo da quantidade de médicos por habitante, né? A Espanha tem mais de 4, enfim, países que têm realmente uma quantidade grande. Então, tem muita oportunidade e essa é a parte de saber fazer a distribuição, né? Para o meu lado, como empresa prestadora de serviço para os médicos, por exemplo, também existe muita oportunidade, né? São 2 milhões de profissionais da saúde no Brasil e metade, né, não tem nenhum sistema de gestão. Então, metade realmente faz o controle de agenda, de prontuário, de comunicação, tudo aqui no papelzinho, guarda ali, né, o prontuário na gaveta. Então, essas pessoas, pode ser que passem por uma digitalização do serviço delas, pode ser que não, mas é inevitável que, de certa forma, isso venha, né, até eles. Né? Então, a oportunidade como um sistema para profissionais da saúde é uma realidade, né? E eu vejo muito, por exemplo, a parte até de normas, né? Então, quando você pega ali, eu preciso manter um prontuário de um paciente por ao menos 20 anos, né? Como que eu faço isso de uma forma segura, né? Será que o papel é realmente a forma mais segura? Será que guardar na minha máquina, no meu computador, como um servidor próprio meu ali é a forma mais segura? Ou será que se colocar na nuvem isso vai ser uma forma mais segura? Né? Então isso eu acho que é uma demanda que vai vir cada vez mais, naturalmente. Né? Então são fatos, né, que acabam puxando o negócio. Ao mesmo tempo, né, por onde tem muita oportunidade, tem muita concorrência. Né? Então, não estou falando para você que é mil maravilhas, estou nadando de braçada num mar azul aqui, não. Né? Obviamente que tem outras empresas, né, em vários setores da saúde,
tem uma competição, cada um buscando o seu espaço, né? Mas eu vejo muito espaço na parte de tecnologia na saúde. Não sei se você concorda comigo. Total. Você como Total. médico, é um mercado que eu vejo muito dinheiro, muita oportunidade, mas ao mesmo tempo muita ineficiência em algumas coisas. Perfeito. Né? Então eu acho que tem muito espaço, né? Então se você acha o seu caminho, vai super bem. Se for sua primeira opção, cara, tá tudo bem, né? Exatamente. Se o que você tá fazendo for sua primeira opção, vai fundo, acelera, Perfeito. que tá bem embasado. Com certeza. E o ticket médio gira em torno de quanto para o nosso ouvinte que tá aqui ter uma noção? Boa, varia bastante, tá? A gente tem preços pro pequeno, quando eu falo de B2C, a partir de R$ 39,90, mas que pode variar até o infinito, e aí varia pela quantidade de usuários que ele vai utilizar, pelas funcionalidades que ele vai contratar, etc. O ticket médio está em torno de uns 60 e poucos reais para nós no B2C. Aí, obviamente, que a gente tem a parte do B2C, que são os clientes maiores, que aí sim o ticket é mais alto, a gente tem valores de setup, de implementação, né? Então acaba girando um ticket médio um pouco mais alto no B2B. No B2B, né? que aí B2B. geralmente é um preço sob consulta, né? Como Sob consulta. você vai ter que ver o tamanho do escopo para precificar, correto? Exatamente. Isso aí é aí, bem cara. variado. Quando você for surfar lá, quando você for fazer kite, me chama para eu ir aprender com você. Fechado. Sempre admirei quem faz kite, mas nunca. Até porque eu sou lá de Minas Gerais, né? Lá Olha não lá. tem mar, né? Então Mas tem muito mineiro no nosso litoral aqui. hein? opa, o mineiro gosta de uma praia. Gosto. Obrigado pela sua participação aqui. Sucesso, somos colegas lá do Cubo. Dividimos espaço lá, então muito sucesso para você. Conta aqui com o nosso podcast nessa sua jornada. Conte com a SD Conecta, que também sempre está buscando formas de levar e agregar valor para o médico. E parabéns pelo empreendedorismo. Perfeito, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer bater esse papo aqui. Valeu, cara. Valeu. Pessoal, como sempre peço, o que é muito importante para mim, que você compartilhe, gostou, acrescentou para você, divide, compartilha com alguém, pega o link desse episódio e compartilha nos seus grupos de WhatsApp, ou manda para uma pessoa, fala, esse episódio aqui eu lembrei de você. Não tem lá, fui na Bahia e lembrei de você. Você vai, escutei o podcast Saúde Digital e lembrei de você. Vai ser um presente, uma lembrancinha que você vai dar para o ouvinte, porque a hora que você indicar, ele vai gostar e vai lembrar de você que fez isso por ele. Você também pode nos ajudar dando like, assinando o canal no YouTube, dando estrelinhas no agregador de podcast, onde você ouve o seu podcast. Isso torna o nosso podcast mais relevante para os algoritmos e ele distribui para mais pessoas, o que ajuda a gente a crescer e trazer pessoas cada vez melhores, como o nosso amigo Felipe, empreendedor aqui. Obrigado e até a semana que vem.